Olá, cartomáticos! Esse é o canal Cartomática FC e eu sou o Cartoleiro Matemático. Vamos às escalações da rodada 15 no Cartola FC. Nosso time principal, Cartomática FC, vou fazer aquele esqueleto de jogadores que não podem ficar de fora, né? Vou botar aqui média, Keno, não tem como deixar ele de fora. No meio de campo, nós não podemos deixar o Galhardo e o Vinícius lá de fora. No ataque também, vou logo colocar aqui, ó, o Pedro. Não tem como deixar. Lateral, Arana. Guga também seria uma boa opção. Vou botar o Arana aqui. E um jogador que eu não gosto muito, né? Não tem ido muito bem essa rodada, mas eu vou apostar porque o Inter pelo menos mantém SG, né? Como a gente tá difícil de SG, o Inter tem vários SG esse ano, o Atlético Paranaense não chega muito lá na frente, então esse é o esqueleto do nosso time, né? Jogadores que eu não quero deixar de fora do time, agora eu vou colocando, é a minha base, agora eu vou colocando os outros jogadores. No ataque, eu vou completar aqui com o Bruno Henrique, né? Vou dobrar, vou cercar de todos os lados ali o ataque, tá? Porque o Keno é uma excelente opção, né? Tem tudo para fazer muitos gols. O Goiás leva muitos gols de atacante. Poderíamos ter colocado Sacha também, mas Pedro vem de uma fase muito boa. Bruno Henrique é o rei dos clássicos. Ele está sendo mais ajudando mais o time, né? Dando passe para o Pedro do que antes, como é que ele fazia. Agora, o meio de campo, o Galhardo não pode ficar de fora também. Vinícius vem muito bem no campeonato. E eu vou fechar aqui dobrando o Inter também no meio de campo. Vou botar o Patrick para fechar esse meio de campo aí do Inter. Enfrenta o Atlético Paranaense, tem tudo para se sair muito bem. Lateral, como já falei, o Arana. Também uma boa opção. Outro lateral que eu vou colocar é o menino Calegari aqui, tá? O Heitor apareceu aqui como provável, mas não estava, então ainda há uma dúvida na lateral do Inter, não quero arriscar. Outro zagueiro que eu vou estar colocando, vou dobrar também, vai ser o Hever, que é um jogador que chega lá na frente, pode. O Goiás cede para todas as posições, então eu quero apostar ali em várias posições. No meio de campo, que infelizmente está com muitas dúvidas aí. O goleiro, eu vou fazer uma aposta ousada até aqui, vou colocar o Fernando Praz, né? O mais escalado é o Hugo do Flamengo, tem o João Paulo que sempre está aí cotado, o próprio Everson do Atlético Mineiro, mas eu vou colocar porque o Corinthians não está chegando muito lá na frente, se chutar o Ceará até que dá um pouco de espaço, mas possa fazer uma defesa difícil, então vou botar um goleiro assim bem diferente, né? Na última rodada fui com todo mundo, com o Fernando Miguel e me dei mal. Se eu tivesse colocado o Jandrei, que era minha segunda opção, teria me dado bem. Então, e para fechar, o técnico não pode ficar de fora, o Sampaoli. O meu capitão, que eu tô com bastante dúvida entre esses três, o ataque e o Galhardo. O que eu vou fazer? Pedro, Bruno Henrique, excelente opção para ataque, para como capitão também. O Keno também, apesar que vai jogar um pouquinho fora da posição dele. Vou colocar o Galhardo como capitão. Confirmar a escalação. O time ficou custando 135 cartoletas. Um time preço um pouco mais caro, mas nosso ataque vem com Pedro, Bruno Henrique e Keno. Tínhamos opções também como o Robson do Curitiba, é uma boa opção, tá? Meio de campo com Galhardo de capitão pela regularidade, Patrick e o Vinícius. Poderíamos colocar o Sobral. No meio de campo do Atlético Mineiro temos o Natan, mas está em dúvida, então não quero arriscar. O próprio Marinho no ataque está em dúvida também, não quero arriscar, né? Então não vou correr riscos, tá? Mas tínhamos também o Nenê, é uma boa opção, tá? Raul também do RB. Na lateral, Arana e Calegari. Poderíamos colocar também o Bruno Pacheco, excelente opção. Algum do Grêmio para correr o risco. O próprio Felipe Luiz,
O Vitor Luiz também, do Botafogo, também é uma boa. Zaga, tô indo com o Hever e Cuesta, mas poderia ter colocado o próprio Rabelo também, Igor Rabelo, poderia ter colocado o Lucas Claro, do Fluminense, Maidana, são opções boas. Goleiro, o Fernando Miguel, mas teríamos o Muriel, do Fluminense, tínhamos o próprio Hugo, do Flamengo, Cássio, para tentar defesa difícil, né? Mas, e o técnico Sampaoli. Esse é o nosso time principal, o Cartomática FC, custando 135,68 cartoletas. Nosso time, na média, vem com aquelas melhores médias e jogadores que podem manter uma boa média nessa rodada. Eu coloquei aqui o Pedro, que tem uma média excelente, o Keno também. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. O Keno 6, Robson 5, é uma aposta, a mesma média do Pedro. Então estou apostando aqui nele. Meio de campo com Vinícius, Galhardo e o Nenê, são as melhores médias. Na zaga aqui, né, o David Braz e o Rabelo aqui estão com uma média um pouco baixa, mas podem manter uma boa média. Ataque, lateral, o Calegari e o Guga. E para fechar, o goleiro, o João Paulo, que vem mantendo boas médias, né, mas tínhamos outras opções. Por falta de cartoletas, eu coloquei o Mancini nesse time, tá? Esse time ficou custando 127 cartoletas, é o nosso time na média. Nosso time pão duro, aquele time até 10 cartoletas, tá? Eu não trabalho com a questão de 100 cartoletas ou mais ou menos, não. É até 10 cartoletas o jogador. Vem com o Robson, que é a minha aposta, Sacha e o Pedro de capitão, tá? Todos custando menos de 10 cartoletas. Meio de campo, Raul, Veiga e Vinícius. Na lateral, Bruno Pacheco e Calegari. A dupla de zaga, Maidana e o Hever. Meu goleiro será o João Paulo, tá? Menos de 10 cartoletas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. O mais caro aqui está sendo o Vinícius, 9,88. Mas, excelente jogador, né? Até se fosse 10 e um pouquinho eu colocava. E, para fechar, o técnico é o Guto Ferreira, do Ceará. Nosso time ficou custando 96 cartoletas. Nosso time do contra, aquele time para contrariar os mais escalados ou os favoritos, né? Vem com o Sacha como capitão para contrariar o Keno, que é o mais escalado. Vinícius do Goiás, que enfrenta o Atlético Mineiro, né? O Cano do Vasco, que enfrenta o Flamengo. Todo mundo apostando muito no Flamengo e no Atlético Mineiro. Eu vou colocar os atacantes contrário, né? Porque o mais escalado são os atacantes do Flamengo, então não tem opção. No meio de campo, mais escalado Vinícius, coloquei o Sobral. Galhardo, botei o Patrick. E Nenê, eu botei o Dodge. Na lateral, o mais escalado é o Arana, botei o Guga, mas está em dúvida, né? Acredito que possa entrar no decorrer do jogo. E o Felipe Luiz, eu botei o Mateuzinho. Dupla de zaga, o mais escalado são Hever e Cuesta. Como não deu para colocar o Rabelo por falta de cartoletas, eu coloquei o Miranda. E não tem alguém para colocar do lado do Cuesta, então eu coloquei o David Duarte do Goiás, que enfrenta o Atlético Mineiro. Então, ó, 2 zagueiros aqui que enfrentam ataques poderosos, né? O goleiro também será o do Goiás, o Tadeu, para parar esse ataque aí do Atlético Mineiro, né? E o técnico do Goiás, o Ederson Moreira. O time ficou custando 95,14 cartoletas. Para fechar o meu time pessoal, o Professor Cartomática, eu fiz aquele time, né, que é meu, é clubista mesmo, então não coloquei ninguém do Flamengo, fugi um pouco de alguns jogadores, mas está um time bom. Meu ataque vem com Sacha, Keno, dobrei o ataque do Atlético Mineiro e coloquei minha aposta Robson do Curitiba. Meio de campo, Galhardo como capitão, Vinícius e Nenê, né, uma boa opção também de meio de campo, né, até são os mais escalados. Lateral, Arana e o Calegari. Dupla de zaga, o Cuesta e o Hever, fechando com o Fernando Praz no gol, acredito que vá bem, e o Sampaoli como técnico. Esse time ficou custando 134,85 cartoletas. Então, esses são nossos times para essa rodada 15. Vamos em busca da regularidade e da mitada, como tem acontecendo. Nosso time está crescendo e vamos acreditar que só venha melhorar a partir de agora, tá bom?
Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos seguir, se inscrever no canal e nos seguir lá no @cartomaticfc no Instagram e vamos mitar!